Olá! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns modelos didáticos e também alguns exemplares de quelicerados que nós temos no laboratório de zoologia. Para relembrá-los, então, o subfilo Chelicerata apresentam o corpo dividido em dois tagmas, o cefalotórax e o abdômen. No cefalotórax nós temos um par de quelíceras, que é utilizado especialmente, na captura e na manipulação do alimento. Os pedipalpos, que em alguns aracnídeos eles são bem desenvolvidos e vão ter a função, vão funcionar como uma antena, uma vez que os quelicerados são os únicos artrópodos a não apresentarem antenas. Além das quelíceras e dos pedipalpos, os quelicerados apresentam 4 pares de pernas locomotoras e o abdômen, geralmente, eles não apresentam apêndices. No caso das aranhas, elas têm as fiandeiras aqui na porção posterior, através das quais elas exteriorizam o fio de seda, que vai ter múltiplas funções nos aracnídeos. Especialmente, a teia tem função na captura do alimento e também na reprodução, construção de ninhos, o envolvimento dos ovos, ou seja, a formação da ooteca. Alguns machos usam a teia para prender as fêmeas durante o comportamento de corte. Bom, os quelicerados subdivididos em 3 classes, como eu já comentei com vocês. 2 delas, que é a classe Pycnogonida, que inclui as aranhas do mar, e a classe Chifosura, que inclui os caranguejos de ferradura, o gênero Limos, são 2 espécies, são 2 classes exclusivamente marinhas. Já a classe aracnida inclui representantes que predominam no ambiente terrestre, mas a ordem Euripterida, que é constituída então por exemplares fósseis, os escorpiões do mar, eles eram todos marinhos. Eu tenho aqui então alguns modelos didáticos. Eu tenho um representante de Solifuge, que são as conhecidas aranhas do sol, porque elas são caçadoras diurnas. Característica então desse grupo de aracnídeo é ter as quelíceras bem desenvolvidas e voltadas para frente, os pedipalpos extremamente longos, e esses pedipalpos acabam funcionando como uma antena, então funcionam como órgão sensorial. E depois os 4 pares de pernas locomotoras, que é característico das aranhas de sol. Um outro representante que nós temos aqui é o opilião, também chamado por alguns de aranha fedida, porque eles lembram muito as aranhas pelo fato de terem pernas delgadas, pernas finas e longas como as aranhas. Os opiliões, então, eles têm, se a gente for observar, depois eu vou mostrar para vocês, vamos tentar observar, eles têm o abdômen segmentado, que é uma diferença da maioria das aranhas. As aranhas têm grupos que têm o abdômen segmentado, mas são aranhas restritas ao continente asiático. As aranhas que a gente tem aqui no nosso país são aranhas que apresentam o abdômen não dividido, não segmentado. Os opiliões, então, eles são os únicos aracnídeos que apresentam pênis, que eles utilizam então para transferência de espermatozoide para as fêmeas, como é um quelicerado, apresenta então as quelíceras, os pedipalpos, que não são tão desenvolvidos nos opiliões, e 4 pares de pernas locomotoras bem características. Os exemplares, diversas espécies de opiliões, eles têm ornamentações, muitas vezes, nos apêndices, que são utilizados como um caráter taxonômico. Além disso, também muitas ornamentações aqui ao redor do corpo. Então, o cefalotórax é bem desenvolvido e o abdômen, ele é mais curtinho, mas é possível, então, a gente observar a segmentação, tá? E uma característica desses aracnídeos é que eles liberam um ácido acético, com um odor característico, para sua defesa, o que dá o nome deles, popular de, alguns chamam de aranha fedida. Um outro
grupo, né, uma outra ordem da classe aracnida, são os pseudo-escorpiões, né, o nome dele já está dizendo, eles se parecem muito com o escorpião, só que eles não apresentam o pós-abdômen, né? Lembrem que os aracnídeos, né, os quelicerados em geral, eles podem ter o abdômen segmentado ou não, como por exemplo aqui nessa aranha, e o abdômen pode ser, além de segmentado, ser dividido em duas regiões, né? O mesossoma e o metassoma, também chamado de pré-abdômen e pós-abdômen. No caso dos pseudo-escorpiões, eles não têm o abdômen dividido em duas regiões, né? O abdômen é segmentado, mas não dividido. Uma característica dos pseudo-escorpiões é ter, então, os pedipalpos bem desenvolvidos, né, em formato de pinça, e eles utilizam esses pedipalpos especialmente, né, na manipulação, na captura do alimento. Bom, um outro grupo que acredito que muitos de vocês, né, conhecem são os escorpiões. Os escorpiões, então, eles têm um cefalotórax, que é curtinho, né, pequeno, contendo, então, os olhos, as quelíceras, os pedipalpos em formato, né, de pinça, em formato de garra, os 4 pares de pernas locomotoras e o abdômen dos escorpiões, ele é segmentado e dividido em duas regiões. O mesossoma, que é mais largo, e o metassoma mais estreito, que contém lá na porção posterior o ferrão, que é a estrutura que os escorpiões utilizam para inocular o veneno em suas presas, certo? Os escorpiões, então, também apresentam aqui na região ventral os pentes, né, que são as estruturas, as principais estruturas sensoriais destes aracnídeos. Uma outra ordem, que é a maior ordem de aracnídeos que se tem conhecimento, estima-se que sejam, não, existem, né, a descrição de 40 mil espécies, mas estimam que tenham milhares de espécies de ácaros, uma vez que são espécies extremamente pequenas e que ocupam quase todos os tipos de microhábitats. Os ácaros, eles são bem distintos, né, dos demais aracnídeos, porque o corpo dele está dividido em 2 tagmas, que são o gnatossoma, contendo as quelíceras, os pedipalpos e a cavidade oral, e o idiossoma, dividido em 2 regiões, sendo que uma delas contém os apêndices locomotores. Os ácaros, então, extremamente pequenos, tendo vida livre, algumas espécies são parasitos, né? Os de vida livre podem viver no ambiente terrestre, também nós temos alguns ácaros aquáticos, mas também nós temos muitos ácaros que vivem associados a animais, especialmente aves e mamíferos, né? E muitos ácaros acabam se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Alguns são herbívoros, alguns são predadores. Então, dentro desse grupo de aracnídeos, né, a ordem Ácari, nós temos então uma diversidade enorme de hábitos de vida, consequentemente, diferentes hábitos alimentares, certo? E para finalizar, a última ordem de aracnídeos que eu apresentei para vocês, as características morfológicas, é a ordem Arane, né? A ordem Arane é uma ordem também bem representativa, é uma ordem ainda que tem poucos taxonomistas, porque é bem difícil a identificação dos gêneros e espécies dessa ordem de aracnídeos, mas elas são, né, os aracnídeos mais conhecidos e que trazem aí muita repulsa, né? Muita gente tem fobia destes aracnídeos, uma vez que algumas espécies produzem venenos que podem ser danosos para nós seres humanos, inclusive alguns venenos podem ser letais, né? Então as aranhas, uma característica delas é o fato delas terem esse pedicelo
que é esse estreitamento, né, essa cintura que a gente observa entre o cefalotórax e o abdômen, tá? Além disso, tá, esse pedicelo ele permite uma movimentação independente do abdômen. A maioria das aranhas, né, elas não têm o abdômen segmentado, tá? Principalmente as aranhas mais derivadas, as da subordem Rhinomorpha. E uma outra característica das aranhas é o fato de elas terem as fiandeiras, né? Geralmente as fiandeiras localizadas aqui na porção posterior do abdômen, e essas fiandeiras são as estruturas pelas quais elas vão, né, liberar o fio de seda que vai ser utilizado especialmente, né, no processo de alimentação e também na reprodução. Então, o fio de seda, ele não tem somente a função da construção da teia, tá? E lembrando que nem toda aranha tece teia, tá? A teia, ela é produzida por algumas espécies de aranhas e tem muitas vezes função de captura de alimento, mas também acaba tendo função na reprodução, né? Então, algumas espécies se utilizam da teia para atração, né, do sexo oposto. E lembrando que os aracnídeos em geral, especialmente escorpiões e aranhas, eles têm um comportamento reprodutivo bem elaborado, uma vez que eles não têm órgãos, os aracnídeos em geral, com exceção dos opiliões, eles não têm um pênis. Então, eles precisam transferir de maneira indireta os espermatozoides para as fêmeas. E eles precisam, né, demonstrar, né, para o sexo oposto que eles estão aptos à reprodução. E no caso das aranhas, as fêmeas, elas têm que mostrar para o macho que elas são uma potência, né, os machos, desculpa, eles têm que mostrar para as fêmeas que eles são um potencial parceiro sexual e não uma fonte de alimento, já que em algumas espécies de aranhas, as fêmeas, após, né, a reprodução, após a transferência dos espermatozoides, os machos são mortos pelas fêmeas, tá? E esses machos, eles são envolvidos muitas vezes com as teias, né, com o fio de seda, e eles são utilizados como fonte de alimento pelos filhotes quando estes eclodirem, tá? Uma característica dos machos de aranha é que o órgão de transferência de espermatozoides são os pedipalpos. Então, o tarso, que é um dos artículos dos pedipalpos dos machos das aranhas, estão modificados como um órgão copulatório, né? Um órgão utilizado para a transferência dos espermatozoides para as fêmeas. Aqui eu tenho então alguns exemplares. Nós temos aqui uma aranha caranguejeira, tá? Que é uma aranha que pode atingir tamanhos bem expressivos, né? Existem algumas espécies desse grupo de aranha, né, das Migalomorpha, que pode chegar a 30 centímetros de tamanho. E a defesa desse grupo é o fato delas liberarem os pelos urticantes. Então, o máximo que elas vão causar nos seres humanos é uma reação alérgica, tá? O veneno delas, então, não é danoso, não é letal para nós seres humanos. Então, aqui, uma aranha. Tenho aqui também, não sei se vocês vão conseguir observar, um opilião. Tá? O opilião, então, ele tem as pernas, ó, extremamente longas. E o abdômen, vocês conseguem ver ali, ó, branquinho ali, né? Os segmentos do abdômen. Aqui eu tenho uma outra espécie, né, de opilião. Desculpa, agora caiu uma patinha. Não sei se vocês conseguem observar. Dá bem para ver ali, né, as ornamentações, os espinhos nas patas locomotoras, tá? Essa aqui é chamada de aranha fedida. Tenho também aqui um exemplar de escorpião. Então, nós temos aqui, né, os pedipalpos em formato de pinça. Não sei se vocês conseguem observar ali as pinças. Dá para ver, então, ali a cauda, né, contendo, então, o ferrão na sua extremidade. Esse aqui é o escorpião negro. E outro escorpião que a gente tem
aqui no nosso município é o escorpião. Ele é amarelo, rajadinho de marrom, tá? Esse aqui não é venenoso, não é... Ele tem, claro, um veneno, ele vai causar uma dor, mas, né, durante a picada, mas ele não é o escorpião amarelo, que é o mais venenoso que a gente tem aqui no Brasil. E aqui nós temos, não sei se vocês conseguem observar, desculpe, não tá muito nítida, né, a gravação, um ácaro, tá? Um corpinho bem ovalado, tá? Esse aqui, então, uma espécie de carrapato, certo? Então, pessoal, lembrando que o subfilo Chelicerata, subdividido, né, em três classes, alguns livros trazem duas, né, vai variar muito de pesquisadores, né, os autores dos livros, e a taxonomia também muitas vezes muda com o passar dos anos, mas aqui eu trouxe para vocês, então, o subfilo Chelicerata, subdividido em três classes, a classe Pycnogonida com as aranhas do mar e a classe Chifosura com os caranguejos de ferradura, duas classes com representantes marinhos e a classe Aracnida com espécies, basicamente, né, quase que exclusivamente terrestres, com exceção da ordem Eurypterida, que inclui os extintos escorpiões do mar. Todas as demais, então, são terrestres, muitas vezes vivendo em foliço, vivem escondidos, vivem, né, nos troncos das árvores, né, debaixo das cascas das árvores, porque eles são, em geral, predadores, né? Então, muitas vezes eles ficam escondidos durante o dia e durante a noite eles saem para caçar, né? Com exceção, né, das aranhas de sol, que são caçadoras diurnas, tá? Então, não esqueça, subfilo Chelicerata, grupo de artrópodos que tem o corpo constituído por cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, 6 pares de apêndices, sendo eles um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. Não tem antenas e não tem mandíbulas, e muito menos as asas, que são apêndices utilizados, né, para o voo no maior grupo de artrópodos, que é a classe insecta, certo? Era isso que eu tinha. Qualquer dúvida, entre em contato.